Números capítulo 13. Mensagem para ressuscitar Lázaro nesta noite. Números capítulo 13. A partir do verso 1. E vamos estar aí, não vamos ler o capítulo inteiro, mas eu vou estar dando a coordenada para você acompanhar. Números capítulo 13, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Verso 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reoabe e a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale do Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho de uva que ali cortaram. Verso 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés, Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e também o éramos aos seus olhos. Essa é uma mensagem que tem muito a nos ensinar, que fala muito a nós nesses dias que estamos vivendo. Amados, Deus havia feito a promessa da terra prometida, a promessa de Canaã, uma terra que manava leite e mel àquele povo. Amados, eu quero dizer para vocês que em tudo nesta vida,
se nós não estivermos focados no prêmio, se nós não estivermos focados no troféu, na recompensa, nós não realizaremos a tarefa que a nós foi atribuída. Precisamos estar focados. Precisamos ter um propósito. Precisamos ter uma meta. Precisamos estar de olho naquilo que nós almejamos. Se tirarmos os nossos olhos, se perdermos o foco, como nós vemos aqui nesse texto, certamente nós vamos murmurar, vamos pecar e vamos perder a bênção. Por isso a minha mensagem nesta noite tem como título: focado nas promessas de Deus. Eu estou focado na promessa de Deus. Amados, eu queria saber qual é o foco teu nesta noite. Em que é que você está focado? Em qual promessa você está focado? São tantas promessas na palavra de Deus. Mais de uma por dia. Mas em qual delas que nós estamos focados? Eu quero dizer para você nesta noite com toda segurança, se você ainda não conquistou a sua terra prometida, se você ainda não conquistou a sua Canaã, é porque você com certeza perdeu o foco. Você desviou os seus olhos da promessa que Deus fez a você. Amados, quando olhamos esse texto, sabe, nós vemos com clareza que aquele povo, aqueles que subiram para espiar a terra, eles perderam o foco na promessa, desviaram o foco, o olhar da bênção de Deus para olhar outras coisas. Nós temos mania de pensar que tudo é fácil na vida. Nós temos mania de achar que porque é uma promessa de Deus, as coisas vão aparecer na nossa frente. Vamos dormir e vamos acordar com a promessa realizada na nossa vida. Amados, eu nunca disse para os meus filhos que a vida é fácil. Eu nunca disse para vocês que a vida é fácil. Para todos que eu tenho a oportunidade, eu sempre digo que a vida é difícil, mas vale a pena viver. Vale a pena viver. E nós só vamos conseguir se estivermos focados. Vale a pena, amado. Por quê? Porque haverá recompensa pelo nosso esforço. Em tudo na nossa vida, em todo esforço que nós nos empenhamos, nós temos recompensa. Quer seja na nossa vida secular, quer seja na nossa vida espiritual, nós temos recompensa pelos nossos esforços. Essa passagem nos traz ensinamentos de vida. Vida no cotidiano, vida secular. Não somente na vida espiritual, devemos focar na vida espiritual, mas ela serve também para a nossa vida no cotidiano. Serve para este momento que estamos vivendo aqui na terra, serve para a vida eterna, amados. E eu digo a vocês nesta noite, recomendo a vocês nesta noite, se preocupem mais com a vida eterna. Foquem mais na vida eterna. Muitos desistiram porque perderam o foco na vida eterna. Temos que pensar, focar a vida eterna. Qual é a promessa de Deus para nós com relação à vida eterna? O que é que Deus nos prometeu? Olha o que diz o verso de número 27.
Olha o relato dos espias. Fomos à terra a qual você nos mandou a ir. Verdadeiramente a terra é boa. A terra mana leite e mel. Verdadeiramente a terra é boa. Olha o fruto que nós colhemos dessa terra. Não tem como dizer que a terra não é boa. Sabe, amados? Mas o que eu vejo aqui é que aqueles espias, eles tiraram o foco da terra. O povo ali não estava focado na promessa de Deus. Olha o verso do número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e vamos possuir a terra, porque certamente vamos prevalecer. Apenas Josué e Caleb estavam focados na promessa de Deus. Os outros, ainda que viram a bênção, perderam o foco da bênção, porque eles olharam as circunstâncias, eles olharam as dificuldades. Da mesma forma tem acontecido com a gente. Quantas vezes estamos focados na bênção, mas quando nós alcançamos a bênção e vêm as dificuldades, nós começamos a murmurar. Nós esquecemos da bênção de Deus e começamos a olhar os obstáculos, as dificuldades que nós vamos enfrentar. Eu observo aqui, amados, nesse texto, pelo relato dos espias, que desde quando Deus fez a promessa a Abraão, até o tempo em que o povo estava no Egito como escravo, desde Abraão, 400 anos escravos ali no Egito, a mensagem da terra de Canaã, a mensagem da terra que mana leite e mel, ela vinha sendo falada de geração em geração. Entenda, Abraão falou a Isaac, Isaac falou a Jacó, Jacó falou a José, José falou a Benjamim, e assim vinham falando até o dia em que saíram do Egito com destino à terra de Canaã. De pai para filho, nós vamos por uma terra que mana leite e mel. Abraão alimentava Isaac. Olha, meu filho, nós vamos para Canaã, e Canaã é uma terra que mana leite e mel. Aí vem Isaac para Jacó. Olha, meu filho, a vida aqui está difícil, mas nós vamos para uma terra que mana leite e mel. Aí vem Jacó. José, meu filho, nós vamos para uma terra que mana leite e mel. Nós vamos para Canaã. E foram para o Egito como escravos 400 anos. E José estava no meio daquele povo. Um parênteses. Eu ouvia da minha avó que nós vamos morar no céu. A minha avó me falou que eu ia morar no céu. Olha, filho, olha, neto, aceita Jesus, siga o caminho de Deus, porque nós vamos morar no céu. Eu tenho dito isso para os meus filhos, siga os caminhos de Jesus, porque nós vamos morar no céu. A mensagem vem sendo transmitida. Eu pergunto para vocês nessa noite, esta mensagem vocês têm transmitido aos seus filhos? Que nós vamos morar no céu? Que nós vamos para Nova Jerusalém? Se você não tem dito isso para os teus filhos, fala para eles. Nós vamos morar no céu. Nós vamos para Nova Jerusalém. Um dia nós vamos sair daqui. Um dia nós vamos para o céu.
de geração em geração. Há 2000 anos atrás, Jesus veio. Eu vou vos preparar lugar. Eu vou preparar morada na casa do meu Pai. Tem muita morada. Eu vou preparar um lugar para vocês lá. Estou dizendo para vocês nesta noite, Jesus disse que Ele foi preparar lugar no céu. E nós vamos para lá, igreja. Nós vamos morar no céu. E esta mensagem tem que ser pregada. Tem que ser falada. Tem que ser anunciada. 400 anos. A mensagem vinha sendo pregada, geração a geração. Até o dia em que saíram do Egito, com destino à terra prometida. Enfim, a promessa será cumprida. Vamos para a terra prometida. Amados, eu fico imaginando que durante centenas e centenas de anos, desde o tempo de Abraão, eu fico imaginando o que eles pensavam, eles falavam, eles sonhavam e não viam o momento de colocar os pés na terra prometida. Quando esses homens pisaram, quando aqueles homens viram, quando aqueles homens palparam, colocaram a mão nos frutos daquela terra, naqueles cachos de uva, nas romãs, nos figos, eles disseram: verdadeiramente, a terra é boa, este é o fruto dela, não há como negar que a terra não é boa. A terra é boa, o céu é bom, a nova Jerusalém existe, é real. Nós vamos para lá. Eu vou morar no céu. Uma música que eu gosto bastante do irmão Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu. Amados, até aqui tudo bem. Mas parece que eles viram na terra algo maior que a terra prometida. Eles viram na terra algo maior que possuía na terra, que eles aparentemente não tinham conhecimento. Parece que eles não sabiam que existiam gigantes lá. Parece que eles não sabiam que lá moravam os amalequitas. Não moravam os jebuseus e os zeus da vida. Parece que eles não sabiam disso. Conosco também é assim. Com a igreja também é assim. Nós alcançamos a bênção de Deus. Nós colocamos a mão na bênção de Deus. Nós vemos a bênção de Deus. E você sabe que isso acontece com você. Quando colocamos a mão na bênção, como aquele povo, nós perdemos a alegria. Perdemos o encantamento pela terra. Perdemos o prazer pela terra. Quando acontece isso? Quando nós olhamos o que vamos ter que enfrentar em decorrência da bênção. Nós imaginamos que a bênção veio e está tudo resolvido na nossa vida. Sabe, amados? É aquele concurso público que você estudou tempo e tempo para entrar naquela empresa, naquela ala do governo, para receber aquele gordo salário. Mas depois, ao receber o primeiro pagamento, vem lá no olerite tanto de imposto de renda, tanto de INSS, tanto, e tanto, e tanto, e tanto, do desconto que vem no seu salário. E você olha assim: será que valeu a pena?
ganhar tudo isso, mas pagar metade do meu salário de impostos? É a mesma coisa quando você consegue comprar a sua Mercedes, quando você ganha a sua Mercedes de presente, aí chega no começo do ano, vem o IPVA, vem aquele talãozinho do IPVA, e você olha lá, desgraça. A bênção se transformou em desgraça. Vou ter que vender o carro para pagar o IPVA. A casa sonhada, a casa do sonho, o terreno nobre. Chega em fevereiro, o carnê do IPTU. Oh, meu Deus, vida. Antes não tivesse. Eu digo sempre que eu quero ter um punhado de carnê de IPTU. Eu quero ter um punhado de carnê de IPVA para pagar. Sem murmurar. Muitas vezes nós criticamos pela bênção que nós recebemos. Não sabemos agradecer porque vemos as consequências da bênção. Vemos o que custa a bênção para nós. Quantas vezes nós agimos como os espias da terra prometida? Era melhor não ter. Eu preferia não ter. Como eles disseram, melhor era ficar no Egito. Melhor era estar lá. Amados, eu quero perguntar para você, será que era melhor continuar no Egito como escravo? Ou ter a sua própria terra, ainda com dificuldades? Pensa nisso antes de pedir uma bênção para Deus na sua vida. Temos que entender, amados, as bênçãos ela traz para nós. Ela traz para nós muitas vezes até complicações. Exige um empenho maior de nós para mantermos a bênção de Deus. Quantos pastores, eu quero uma igreja grande, eu quero uma igreja com mais de 1000 membros. Amado, se eu pudesse ter 50 ovelhas para cuidar, talvez não seria tão criticado como eu sou, porque eu tenho uma igreja com mais de 1000. Há consequências da bênção. Quanto maior a bênção de Deus, mais consequências, mais exige de nós, mais requer de nós. Uma família, um pai e uma mãe que tem um filho, a preocupação é uma só. 10 filhos, nem se fala as preocupações. Sabe, amados? Olha o verso de número 28. O povo, porém, que habita na terra, ele é poderoso. As cidades são grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. E eles continuam falando mal da terra. Afinal, a bênção é boa ou não é boa? A terra é boa ou a terra não é boa? Se é boa, por que falar mal? Você faz isso na sua casa. Murmuramos como os espias. A conclusão que chegaram aqueles homens foi: a terra é boa como ouvimos de nosso pai. Nossos pais falaram que a terra é boa, e verdadeiramente a terra é boa, mas a terra não é para nós. Chegamos muitas vezes à conclusão que a bênção é boa, mas a bênção não era para nós. Não serve para nós. É muito para nós. O custo da bênção é muito alto. E quando nós continuamos pela história, aconteceu ali com aquele povo talvez a maior crise em todo o tempo que eles viveram. Quando olhamos no capítulo 14, logo no começo, nós vemos ali que o povo se levantou contra Moisés.
E eles gritaram em alta voz, o povo chorou aquela noite. E todos murmuravam contra Moisés, contra Arão. E se não fosse uma intervenção de Deus, eles teriam matado Moisés à pedrada. Se Deus não tivesse aparecido ali, Moisés estava morto, por causa da bênção, por causa da terra prometida. Sabe, amados, por quê? Porque houve uma frustração naquele povo. Aquele povo ficou frustrado. O povo ficou decepcionado com a terra. O povo ficou decepcionado com a bênção, com a promessa de Deus. Quantos ficam frustrados com a bênção de Deus? Quantos se decepcionam com a bênção de Deus? E o pecado é maior, gera morte. Aquele povo morreu, porque rejeitaram a bênção. Aquele povo morreu, porque murmuraram contra Moisés. Sabe, amado, ficaram frustrados com a terra. Por quê que eles ficaram frustrados? Aconteceu algo que eles não esperavam. Eles não esperavam encontrar gigantes lá em Canaã. Eles achavam que tudo ia ser bonito e belo. Eles não foram preparados para encontrar gigantes. A nossa vida também é assim, sabia? Nós muitas vezes não estamos preparados para enfrentar gigantes. Nós temos que estar preparados para enfrentar gigantes. Eu costumo dizer, hoje tem um leão para matar, amanhã terá outro leão para matar. A própria palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. Nós achamos que tudo é bem bom. Nós achamos que não vamos ter problema amanhã. Essa semana ainda eu disse para alguém, o dia de ontem foi terrível para mim. Não deu nada certo ontem na minha vida. Mas hoje está tudo bem na minha vida. Hoje as coisas estão dando tudo certo. Tudo está acontecendo do jeito que eu imaginava. Oh, glória a Deus! Mas aí vem o outro dia, outros tipos de problemas. E eu vou murmurar? Não. Glória a Deus. Porque eu sei que o Senhor vai dar vitória. Amanhã eu vou ter vitória. A palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Confia nele. Eles não esperavam encontrar gigantes lá em Canaã. Sabe, amados, uma coisa me chama a atenção. O interessante é que eles deveriam saber que existiam gigantes lá. Eles deveriam saber. Por que é que eles não souberam? Amados, Abraão, Isaac e Jacó já haviam passado por lá, já haviam vivido lá em Canaã. Então, será que os gigantes apareceram de repente lá? Será que Abraão, Isaac, Jacó não viram aqueles gigantes? Será que não falaram para os filhos que tem gigantes lá? Que os gigantes viviam lá? Por que é que as gerações anteriores não falaram desses gigantes? Você pensou nisso? Por que é que Abraão não falou dos gigantes? Por que Isaac não falou dos gigantes? Por que Jacó não falou dos gigantes? Amados, nós temos que ver, conhecer a estratégia de Deus. Deus é um Deus de estratégia, um Deus de detalhes, como diz o irmão. Por que Deus não falou desses gigantes? Será que Deus queria esconder as dificuldades?
Muitas vezes nós achamos que Deus, Ele quer nos esconder as dificuldades, os problemas da vida. Deus falou com Abraão. Seria difícil a caminhada dele. Deus falou para Abraão, seria difícil a caminhada dele. Da mesma forma, Jesus, temos que entender a estratégia de Deus, sempre será a mesma. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus não muda. Ele é fiel. Ele continua sempre fiel. Deus falou, Abraão, a sua caminhada é difícil. A caminhada de Isaac foi difícil, de Jacó foi difícil, de José não foi difícil. José foi vendido pelos próprios irmãos. José foi numa cadeia, foi numa prisão, foi no calabouço. Foi difícil. A vida de Paulo não foi difícil. A vida de Cristo não foi difícil. E Jesus, Ele nos deixou essa mensagem. Quando Ele cita no Evangelho o fato do céu, quando Ele fala da Nova Jerusalém, Jesus, Ele fez questão de avisar, amados, o caminho é estreito, o caminho que leva ao céu é estreito, o caminho que leva ao céu é difícil. Não estamos pregando o Evangelho fácil, de mil maravilhas não, amados. É difícil permanecer no caminho de Deus, porque o caminho é estreito, porque o caminho tem espinhos, porque o caminho tem pedras. É difícil permanecer no caminho de Deus, como foi dito aqui. Não basta entrar pelo caminho, tem que permanecer no caminho. Tem que ir até o fim. O Senhor disse para Daniel, Daniel, pega esse caminho, Daniel, e vai até o fim, Daniel. Igreja, entra no caminho, mas permaneça no caminho, ainda que estreito, ainda que espinhoso, ainda que cheio de pedras, permaneça no caminho. Jesus não falou nada que seria fácil em nenhum momento, apenas Ele disse, no mundo tereis aflição. É preciso carregar a cruz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Tende bom ânimo, vocês vão vencer. É preciso carregar a cruz. A questão, amados, é tanto Deus como Jesus, eles sempre valorizaram a promessa. Precisamos valorizar a promessa. Precisamos focar a promessa. Qual é a promessa? Nada pode nos separar do caminho de Deus. Nada poderá nos tirar do caminho de Deus. O apóstolo Paulo diz, será angústia, será tribulação, será a morte, será o sangue. Nada vai me tirar do caminho de Deus. Porque Ele é fiel. Ele vai cumprir a promessa. Estamos vivendo a geração dos murmuradores. Por quê, pastor? Porque nós valorizamos mais os problemas. Nós valorizamos os problemas como aqueles espias. A igreja olha para os problemas. Esquecemos das bênçãos. Esquecemos da promessa que é maior. Muitos agem como aqueles espias. Muitos agem como aquela geração. Abandonaram a proposta, abandonaram o projeto que Deus tinha para eles. Quiseram voltar. Acharam melhor o Egito, as cebolas, o pepino do Egito. Sabe, amados, quantos querem voltar para o mundo porque está difícil?
Quantos querem sair da igreja porque está difícil? Quantos querem abandonar Jesus porque está difícil? Eu quero dizer para você, se você abandonar Jesus, pastor também profetiza maldição. Se você abandonar Jesus, você vai morrer como aqueles espias morreram no deserto. Ah, pastor, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se você abandonar Jesus, você vai morrer da mesma forma que morreram aqueles espias lá no deserto. Sem misericórdia, sem a graça de Deus. Jesus disse que todos aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. Ele disse: eu venci o mundo, vocês também vencerão o mundo. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim: não fique pensando nas dificuldades, não fiquem pensando nos problemas, não fiquem pensando nas lutas, foquem, pensem na promessa de Deus. Muitos ficam focados, muitos ficam pensando nas dificuldades, perdem tempo com dificuldades. Porque agora eu entendo porque que não foi dito para aquele povo que havia gigantes em Canaã. Porque se tivesse falado que havia gigantes em Canaã, eles não sairiam do Egito. Eles não sairiam do Egito se dissessem a eles que lá haviam gigantes. Por que eu vou para lá então? Vou ficar aqui trabalhando como escravo. Oh, amados, o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é perfeita. Ele não falha. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Não fiquem pensando nas dificuldades que a vida apresenta a vocês. Não pensem nas dificuldades da vida, porque a vida é passageira, a vida passa. A palavra de Deus diz que a nossa vida aqui na terra é como um vapor, é como um sopro, é como uma nuvem que se passa. Assim é a nossa vida, amados. Então não vale a pena ficar pensando nas dificuldades desta vida. Perdemos oportunidade quando ficamos pensando nos problemas desta vida. Vamos focar na promessa. Eu vou para o Pai. Eu vou preparar-vos lugar. Aonde eu vou, vocês irão comigo lá. Vamos focar na promessa, igreja. Vamos focar que nós vamos para o céu, que nós vamos para Nova Jerusalém. Vamos focar na promessa de Deus, que é maior de todas para nós, é a nossa salvação. Vamos permanecer fiéis no caminho. Não vamos ficar pensando nas dificuldades. Vamos pensar aonde vamos viver para sempre. Vamos pensar aonde Jesus falou que vai nos levar junto com Ele. Vamos pensar no céu. Vamos pensar na Nova Jerusalém. Vamos esquecer os problemas cotidianos. Ele vem hoje, amanhã não tem mais. Não tem mais amanhã, depois da manhã vem outro. E se nós formos viver focados em problemas, dificuldades, nós não vamos viver. Pensem aonde eu vou levar vocês. Foi o que Jesus disse para a igreja. Pensem aonde eu vou levar vocês. Valorize o tempo de vocês para a promessa. Deus sabia que aquele povo teria medo dos gigantes. Deus sabia que aquele povo era medroso. Ele sabia de tudo aquilo.
Por isso que Deus deixou o confronto com os gigantes para aquele povo. A hora que eles colocassem o pé lá e notasse e visse, verdadeiramente a terra é boa. Olha que benção, a terra é uma benção. Amados, João viu a cidade. João viu a cidade. João viu a Jerusalém. As ruas são de ouro e de cristais. De jaspe é o seu muro. Há um rio que corre no meio da cidade. Vamos pensar nisso. Vamos pensar na nossa terra prometida. Se Deus tivesse falado de gigantes, eles não estariam preparados para lutar com os gigantes. Eles não sairiam do Egito. Eles permaneceriam no Egito. A proposta de Deus era para que eles vissem como era a terra. E depois os gigantes. Para ter em mente que vale a pena lutar contra os gigantes. Porque verdadeiramente a terra é boa. Nós só lutamos por aquilo que nós achamos que vale a pena. Só focamos naquilo que nós achamos que vale a pena. Quando nós achamos que não vale a pena, nós perdemos o foco, nós abandonamos o projeto, nós abandonamos o barco. Ninguém quer perder tempo naquilo que não vale a pena. Então Deus segurou os gigantes para o final da história. E eles fracassaram no final da história. Mas eles comprovaram com os olhos. Antes de morrer, eles puderam falar: verdadeiramente Deus é fiel. A terra verdadeiramente é boa. Amados, eu entendo aqui que é preciso lutar para recebermos as bênçãos de Deus. Eu entendo que é preciso lutar para receber as promessas de Deus na nossa vida. Que não é num toque de mágica, que não é alisar a lâmpada e o gênio vai falar para você: faz 3 pedidos. Isso não é evangelho. O evangelho é de luta, o evangelho é de conquista. A própria palavra de Deus diz que é através de muito esforço que nós entramos no reino de Deus. É através de muito esforço. Precisa se esforçar muito para entrar no reino de Deus. As bênçãos de Deus, elas não acontecem de qualquer maneira na nossa vida. Nós buscamos isso, nós queremos aquilo, mas nós não pagamos um preço muitas vezes. Não temos sido fiéis a Deus, não buscamos a Deus com sinceridade, não nos entregamos completamente a Deus. E requeremos as bênçãos para a nossa vida. Pensa comigo, amados. Será que precisava ter gigantes na terra prometida? Precisava ter gigante na terra prometida? Para desanimar aqueles pobres, miseráveis homens? Será que Deus não tinha uma maneira mais fácil para derrotar aqueles gigantes? Será que Deus não poderia mandar vir fogo do céu e exterminar com aqueles gigantes? Ele havia feito isso com o próprio povo dele, a terra se abriu e eles foram sepultados vivos. Ele poderia fazer isso, minha irmã, com os gigantes também. Abre a terra, os gigantes caem lá e fecha a terra. Eu aprendo que precisamos lutar pela bênção. Precisamos gastar tempo na bênção que nós queremos. Eu estou dizendo para você, minha irmã, você quer o seu filho salvo? Joelho no chão. Você quer o seu marido salvo? Joelho no chão. Você quer o seu casamento conservado? Joelho no chão. Joelho no chão. Aos pés do Senhor. É assim que vamos alcançar. João, ele viu a cidade. Ele nos deixou
como a cidade é bela, mas nós temos gigantes, nós temos que lutar nesta vida, precisamos permanecer no caminho, mas com certeza eu tenho convicção, e você precisa ter convicção nessa noite, temos gigantes na nossa vida, na nossa caminhada, o caminho é estreito, mas João disse para nós que vai valer a pena, vale a pena, porque o céu é lindo, a Nova Jerusalém é maravilhosa. Deus age assim, amados, desde o princípio. Foi assim com Abraão, com Jacó, com José, com Moisés. Primeiro Deus nos enche de promessas e diz o que vai acontecer no futuro. Ele não fica dando detalhes de problemas que vamos enfrentar. Ele só fala, vocês vão ter problemas. Mas olha para a promessa. Foque na promessa. Porque se vocês estiverem focados na promessa, vocês vão enfrentar os gigantes. E vocês vão vencer os gigantes. Deus quer o nosso foco nas promessas. E se verdadeiramente estivermos focados na promessa, os gigantes do dia a dia serão devorados por nós como pedaços de pão, como disse Josué. Serão devorados como pedaços de pão, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é por nós, porque o Senhor luta por nós. Quando o assunto é conquista, Deus não quer que demos moral para os gigantes. Tem muitos crentes que valorizam mais os gigantes. Tem muitos crentes que valorizam mais os problemas da vida do que o céu, do que a Nova Jerusalém. Irmão, é incomparável com os problemas que nós vamos enfrentar aqui. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 16. Por isso, amados, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Ele está dizendo, é incomparável o futuro que nos espera. Não tem comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Porque aquelas que se veem são temporais, e aquelas que nós não vemos são coisas eternas. Temos tribulações momentâneas aqui. Temos lutas momentâneas aqui. De todo lado vem tribulação, mas a bênção é maior. A bênção de lá é eterna. Não vamos dar moral para gigantes. Não valorize os gigantes da sua vida. Qual é o gigante da sua vida? Estou dizendo para você a palavra de Deus. Coma ele como pão. Mastigue ele como um pedaço de pão. E você vai ver o sabor que você terá na eternidade. Finalizando, Números 14. Verso de número 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. A terra é muitíssimo boa. A terra é boa demais.
Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e Ele vai nos dar a terra que mana leite e mel. O Senhor vai nos dar a terra. O Senhor já nos deu a nova Jerusalém. O Senhor já nos deu a nova Canaã. Se o Senhor se agradar de nós, igreja, nós vamos entrar na terra. Entenda uma coisa então, tem coisas que Deus não fala, para não alimentar o desânimo dentro de nós, para nós não murmurarmos. Deus, Ele só vai apresentar gigantes, quando você puder ver com seus próprios olhos, e tocar nos cachos de uva, que a terra prometida produz. A medalha, o troféu, o pódio, deve ser a nossa visão. Eu posso dizer isso com propriedade. 21 quilômetros, correndo. O que faz a gente correr 21 quilômetros? O que faz a gente correr 42 quilômetros? É lá no fundo, lá no final, é olhar um troféu que está lá. É olhar uma medalha que está lá. É isso que faz a gente correr 42 quilômetros. Um troféu de lata, uma medalha de latão. Quanto mais a vida cristã. Quanto mais a vida cristã. A palavra de Deus que o Senhor tem nos coroa preparado. O Senhor tem galardão preparado para nós. O que me faz caminhar na vida cristã são os galardões que estão lá no céu. São as coroas que estão no céu. E pela fé eu posso ver as coroas. Pela fé eu posso ver os galardões que está reservado para mim lá. Manda sofrimento, Jesus, pode mandar. Vem tribulação, vem gigante. Porque eu sei que a cada gigante que eu destruo, lá em cima tem uma medalha. Lá em cima tem um troféu. Lá em cima tem uma coroa. Lá em cima tem um galardão para mim. Vem problemas. Quem tem coragem de dizer, vem lutas, vem problemas, vem tribulação? Cuidado. Não seja tão ousado não. Amados, é o troféu, a medalha. E pela nossa experiência, antes de começar a corrida, antes de nós começarmos a dar largada, nós passamos pela arena do corredor, aonde estão lá os troféus que serão entregues, aonde estão as medalhas que serão entregues para os vencedores. Nós ficamos de olho. Será que eu vou conseguir isso hoje? Será que eu subo no pódio hoje? E toca a buzina, nós saímos em disparada. Toca a buzina. Estamos focados. Nós não pensamos no suor que vamos derramar. Nós não pensamos nos calos nos pés. Nós não pensamos nas dores dos músculos. Nós não pensamos no cansaço. Porque se nós pensarmos em tudo isso, nós não vamos correr. Nós não vamos. Mas nós estamos focados no troféu. Estamos focados na medalha. Está lá, o pódio está esperando lá. Eu vou subir lá hoje. Eu vou dar meu esforço. Não quero nem saber se vai doer perna. Não quero saber se vai doer costa. Tem uma cartela de Nevralgex me esperando. Não é, garoto? Troféu. Levar tanta pancada. É o troféu. O troféu me espera. O Senhor me espera lá no céu.
Tem um pódio lá no céu. Tem um negócio armado lá no céu. E Jesus está lá nos esperando para distribuir os galardões. Nós temos promessas. Nós temos troféus esperando por nós. A coroa da vitória está lá. Eu estou olhando para a coroa, minha coroa. Estou olhando para o meu troféu. Estou olhando para a minha medalha. Podem vir as lutas. Podem vir os desafios. Quanto mais luta, mais troféu. Quanto mais luta, mais troféu. Mais medalha. Ô meu querido, esta é a vida que Deus propôs para nós. Para homens corajosos, para homens valentes. Ele disse: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode tirar o foco. Olhar para trás quer dizer tirar o foco. Quer dizer abandonar a carreira. O que tem preparado para nós. Se você soubesse o que tem preparado para você. Grandes coisas tem Deus preparado para nós. Ainda bem que eu vou morar no céu. Deus tem promessa para você. Não tire o foco da tua promessa. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessa, Ele é fiel. Pode acontecer o que for, o tempo pode passar. Sabe por que eu dou graças a Deus na luta que eu vivo? Porque eu estou conseguindo mais e mais medalhas e troféus. Eu sou colecionador de medalhas, de troféus. Vocês precisam ir lá na minha sala, na minha casa. Mas eu tenho mais lá em cima do que na minha sala de troféus. Glorifique o Senhor, porque Ele é digno. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, fiquem em pé, estão igreja. sensíveis. Vivam esta música, vivam este louvor. Encha, foque na tua promessa. Até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, yeah. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que Oh Espírito Santo de Deus, tudo vai passar, a palavra de Deus jamais passará. Oh aleluia, oh aleluia. Aonde está o teu foco, meu amado? Aonde estão teus olhos, meu amado? Não olhe para as dificuldades, não olhe para as lutas, não olhe para os problemas, não olhe para os tropeços. Olhe para o céu, olhe para o foco, olhe para Jesus. Pense nas promessas, pense na tua vida eterna. Não desista do Senhor, não abandone o caminho do Senhor. A vitória é tua, meu amado. A vitória é tua. A vitória é sobre o pecado. A vitória é sobre a tentação. A vitória é sobre os problemas da vida. Deus é contigo. Deus te ajuda. Deus te fortalece. Ele é o grande eu sou da tua vida. Ele é Senhor. Oh, aleluia. Oh Deus. Oh Deus, enche a tua igreja de poder, enche a tua igreja de ânimo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Foque na promessa. Ele é fiel. Olha para Ele. Olha as promessas dele. Grandes coisas Ele tem para você. Aleluia. Pega as suas mãos. Amado Deus e amado Pai, aqui está o teu povo. Oh Senhor, estamos agora focados na promessa.
O Senhor é fiel, a tua palavra diz. A mesma forma que o Senhor foi fiel com aquele povo ingrato. Oh Deus da glória, queremos que o Senhor se agrade de nós, Pai, nesta noite. Senhor, e com certeza vamos devorar os gigantes como pedacinhos de pão. Fortalece a tua igreja, dê ânimo à tua igreja, não permita a tua igreja perecer, Pai. Restaura a sorte desta igreja, aviva esta igreja. Oh, fortalece a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Foque a promessa, Glória a Deus. glorifique o Senhor e vamos em paz. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim.